A palavra que eu quero compartilhar contigo nessa noite, a irmã Alessandra já começou a pregar a palavra aqui para nós, é justamente em cima de Provérbios 28, versículo 1. Porque como ela disse no início, e eu falei no devocional, esse texto fala muito ao meu coração, ao coração da minha esposa, porque foi essa palavra que Deus revelou aos nossos corações quando essa obra começou, há 10 anos atrás. Há 10 anos atrás, quando nós estávamos orando para começar esse trabalho, os desafios eram muitos, os gigantes, as dificuldades, e Deus colocou essa palavra em nosso coração: os justos são usados como um leão. E eu lembro que nessa época nós fizemos uma camiseta, eu não sei se alguém ainda tem essa camiseta, e nessa camiseta ela tinha um leão com essa frase de Provérbios: os justos são usados como leão. Então nós experimentamos nesses anos o resultado dessa ousadia, dessa coragem. Nós experimentamos esses anos que nós estamos aqui, gigantes que tombaram, muralhas que caíram por terra, desafios que foram vencidos, porque os justos são usados como um leão. Porém, amados, estamos diante do grande desafio de construir um templo, e mais do que nunca, precisamos ter essa ousadia e essa coragem do leão. Amém? De manhã cedo, nos devocionais, não temos muito tempo, o tempo é curto. Eu trago uma palavra num tempo curto, justamente porque eu preciso transmitir esse material para o irmão Wagner, e se o material for muito pesado, ele não consegue transmitir via internet, teria que levar um pendrive para ele. Então eu preciso fazer uma mensagem curta, que eu posso transmitir via internet para o Wagner fazer a edição e colocar para nós no canal do YouTube. Mas agora, aqui nesse momento, eu tenho a oportunidade de destrinchar essa palavra, e que essa palavra possa trazer vida ao teu coração. Se tem alguém aí do teu lado, aí na sala, nessa empresa, ou aí mesmo nesse hospital, olha para ele, olha para ela e diz: os justos são usados como leão. Mais uma vez, porque talvez essa pessoa estava dormindo e agora ela acordou, repita: os justos são usados como um leão. Aleluia! Você tem essa ousadia? Você pode dizer amém? Primeira coisa, os justos, quem são eles? São homens e mulheres que professam a fé em Cristo Jesus. Homens e mulheres que já receberam Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, mas que andam em intimidade com Deus, andam em intimidade com o Pai, que procuram e se esforçam em praticar a palavra de Deus. Esses são os justos, que são usados como leão. Interessante, amados, que quando nós estamos estudando os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, ali Jesus separou discípulos, e esses discípulos começaram a andar com o Mestre e a aprender, e ali eles foram ensinados, mas o Senhor Jesus subiu aos céus, e aí então agora a gente entra no livro de Atos, e esses discípulos têm a missão de dar continuidade na missão do Mestre, do Senhor Jesus. Então, nós já conhecemos o texto em Atos capítulo 2, foram cheios do Espírito Santo de Deus, mas quando você continua lendo, você vai ver que quando esses discípulos eles foram para Antioquia, ali eles foram conhecidos como cristãos, porque perguntaram: quem são esses? E aí responderam: esses aí são os cristãos. E essa palavra cristão quer dizer pequenos cristos, semelhante a Cristo. Então, amado, eu sou cristão, você que está ouvindo essa mensagem é um cristão, porque já foi lavado e remido pelo sangue do Senhor. Então você tem a essência e as características do seu mestre. Você é um pequeno Cristo.
Amém? Então, se você é um pequeno Cristo, tem a essência e as características do Mestre, então você também tem a ousadia, tem o DNA do leão da tribo de Judá, que é Cristo Jesus. Você pode dar um glória a Deus? Aleluia, eu não te ouvi, você pode falar mais alto? Glória a Deus! Você é um pequeno Cristo. Você tem a essência de Cristo dentro de você, então você tem a ousadia que Cristo também teve, aleluia. Por isso, amados, preste muito atenção, que a covardia, o medo, não combina com o cristianismo, não combina com o cristão. A covardia e o medo é como você pegar a água e o óleo e tentar misturar. Você já fez isso quando era criança? Você pega um pouco de óleo de soja, coloca em um recipiente, um pouco de água, e aí você chacoalha e coloca em uma mesa. Logo, logo você vai ver que a água e o óleo vão se separar. Não se mistura. O cristianismo, o cristão, não combina com a covardia, não combina com o medo, porque ele tem a ousadia e a coragem do leão. E se ele é cristão, como eu disse, ele é semelhante a Cristo. E quando Cristo veio a essa terra, ele foi ousado para enfrentar o sistema religioso da época. As pessoas estavam ali o tempo todo buscando uma forma de incriminá-lo, buscando uma forma de detê-lo, de pará-lo, o tempo todo perseguindo, mas mesmo assim ele não teve medo, mesmo assim ele não recuou, ele teve a ousadia de anunciar o reino do Pai, ele teve ousadia de trazer luz aonde havia trevas. Glória a Deus. Jesus foi ousado quando ele virou a mesa dos cambistas, dos vendedores que estavam dentro do templo. Ele chegou e foi virando a mesa, e com um chicote ele foi batendo e dizendo: a minha casa é uma casa de oração. Então tenha a ousadia de virar a mesa do medo, a mesa da covardia. Vire a mesa nessa noite e tome uma atitude ousada na tua vida. Talvez você ouvindo essa mensagem, o inimigo está te paralisando. Ouvindo essa mensagem, o inimigo está te prendendo, está falando ao teu ouvido: desista, pare, você não vai conseguir. Diga para ele: está amarrado em nome de Jesus, porque tem a ousadia de leão e eu vou vencer. Interessante que um leão, ele na selva, ele não retrocede, ele não tem medo, ele é conhecido como o rei da floresta, porque quando ele parte para cima da presa, ele parte para vencer. O leão é conhecido como o rei da floresta, porque ele defende o território onde ele foi colocado. Defenda a porção que Deus te deu, defenda aquilo que Deus colocou na tua mão, não retroceda, avance no nome de Jesus. Hoje é um novo tempo na tua vida. Você está ouvindo mensagens pela internet de crise, está ouvindo mensagens na internet de coisas horríveis que estão acontecendo. Eu sei que não podemos fechar os olhos, nós precisamos orar, mas não podemos deixar o medo nos abater. A nossa vida está em Cristo, a sua vida está em Cristo. O prédio pode estar fechado, mas a igreja não parou. A igreja não parou. Estamos juntos em uma só fé, no mesmo Espírito, e Deus está operando milagres nesses dias. Aleluia. Jesus foi ousado quando ele assumiu a forma de homem
e veio como um de nós nessa terra. E foi crucificado. E experimentou a morte naquela cruz. Filipenses, no capítulo 2, no versículo 5 ao 9, na tradução NVI, diz assim, presta atenção: seja a atitude de vocês, você que estava dormindo agora, acordou, seja a tua atitude, seja a nossa atitude, a mesma de Cristo Jesus. A mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Glória a Deus. Olha que ousadia, se despojar da glória e vir como homem. Eu sempre falo isso, né? Que todo homem quer ser um rei e todo rei quer ser um Deus. Mas somente Deus quis ser um homem. Ele se despojou da glória e veio como um de nós. Isso fala de ousadia. Ele sabia exatamente o que teria que enfrentar: a tortura, a dor, a crucificação. Mas ele fez a vontade do Pai. Ele foi ousado. E essa mesma atitude eu preciso ter, essa atitude de ser um servo, de andar em humildade e de entender que eu estou aqui para cumprir um propósito de meu Pai, para cumprir a missão do meu Mestre, porque eu carrego na minha vida o DNA do leão da tribo de Judá. Você carrega o DNA do leão da tribo de Judá. Mário Cortella, um filósofo da atualidade, ele disse o seguinte: covardia e medo, covardia é medo consentido, covardia é medo consentido, e coragem é medo dominado. Domine o medo. Não deixe o medo te paralisar. Não deixe o medo te impedir. Ele também diz o seguinte: coragem não é a ausência de medo, mas é a capacidade de enfrentar o medo. Coragem não é a ausência de medo, mas é a capacidade de enfrentar o medo. Você pode repetir comigo? Eu sou corajoso. Eu sou corajoso. Eu tenho a ousadia do leão. Eu nasci para vencer. Em Cristo somos mais do que vencedores. Então digam glória a Deus. Aleluia. Então, amados, seja corajoso. Seja ousado. Na verdade, essas duas palavras são sinônimas. Veja bem, interessante que em Juízes, no capítulo 7, eu estava meditando sobre isso, no versículo 3, diz assim: apregou-a, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido. Essa palavra tímido, em outras traduções, sai como covarde. Você precisa entender que não é aquela pessoa, né, que ela tem vergonha de falar em público. Não está falando aqui de uma pessoa introvertida, mas está falando de uma pessoa covarde. Então, novamente, quem for tímido, pode colocar aí covarde, medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade.
Presta atenção, Deus manda Gideão falar isso para o exército que ia combater os midianitas. Quem for medroso, quem for covarde, podem voltar. Todo mundo ali com o escudo e a lança. E aí eu pelo menos pensaria da seguinte forma, né? Depois de um discurso desse, eu tenho certeza que ninguém vai voltar. Mas para surpresa e para espanto, 22 mil soldados, homens, voltaram para casa. Assumiram que realmente eram covardes e medrosos e que não tinha disposição para lutar pelo seu próprio território. Então, muitas vezes o diabo tem cirandado contra a tua vida, cirandado contra a tua casa, mas falta a coragem, falta a ousadia para você lutar pelo seu próprio território, pela porção que Deus já te deu. Muitas vezes você quer que outros lutem por você, uma luta e uma batalha que você precisa enfrentar. Conhecemos essa história. Então, 22 mil homens voltaram para casa. Mas logo em seguida vem uma outra prova e uma situação onde Deus falou assim para Gideão: preste atenção como eles vão tomar água. Aqueles que lamberam a água como um cachorro, manda voltar para casa também. Então, nessa ocasião, 10 mil homens voltam para casa. E ficou quantos? 300. Para enfrentar o exército midianita. Olha só, como que Deus faz. Amados, eu aprendo nesse texto, porque muitas vezes nós achamos que é uma série de situações, garantias que nós temos, que vai fazer a diferença, que vai naquele momento definir, mas eu vejo que muito mais é a fé e o Deus que você serve, porque o Deus que você serve é o Deus do impossível. Glória a Deus. Com 300 homens, eles vencem o exército inimigo. 300 homens que tiveram coragem e ousadia. Tudo que nós precisamos ter para vencer as batalhas e os desafios que a vida coloca diante de nós é ousadia como do leão. Ousadia como do leão. Apocalipse, no capítulo 21, no versículo 8, no início diz assim: quando, porém, aos covardes, em outras traduções, tímidos, né? Mas vamos usar essa palavra covardes. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aí faz uma lista, está falando que vão ser lançados no lago de fogo. Mas por que isso? Porque Jesus te libertou, Jesus transformou a tua vida para você fazer parte do seu exército, para você ser um embaixador da palavra de Deus. Muitas vezes você retrocede, você recua, você paralisa, porque eu tenho medo. E quando você fala assim, você paralisa. Você cria uma situação onde Deus não pode te usar para alcançar vidas que estão próximas de você. Não recue, não retroceda, avance, seja forte e seja corajoso. Amém? Seja forte e seja corajoso. Mas eu vejo que a ousadia do nosso Senhor Jesus Cristo estava baseada em fazer a vontade do Pai. Porque lembra quando no Getsêmani ele falou assim: Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas sim a tua vontade. Então veja bem que naquele momento Jesus estava colocando a vontade do Pai superior à vontade dele. Então a ousadia e coragem do Senhor Jesus de ir para uma cruz estava baseada na vontade do Pai. Por isso que nós
para ter a ousadia de um leão, a nossa vontade precisa estar subjugada à vontade do Pai. Ele vem primeiro em nossas vidas. Ele vem primeiro em nossa casa. Glória a Deus. Deus está em primeiro lugar. Por isso que dizimar e ofertar, principalmente agora que nós estamos construindo um palácio para Deus, parte de um homem e de uma mulher ousados na presença do Senhor, que colocam a vontade de Deus em primeiro lugar. Interessante, Pedro, nós sabemos que negou a Cristo, era medroso, não entra aqui, mestre, não entra ali, mestre, vem para cá, mestre. Mas quando ele foi cheio do Espírito Santo de Deus, em Atos capítulo 2, vemos ali Deus levantando um Pedro agora transformado, cheio do Espírito Santo de Deus. E naquele dia ele prega a palavra do Senhor com ousadia, com intrepidez. E a palavra do Senhor diz que 3.000 almas se converteram. Se converteram porque ele permitiu ser usado por Deus. Se converteram porque ele teve intrepidez para anunciar o Evangelho. Mas e se ele tivesse falado: eu tenho medo, eu não posso, eu não consigo, coitadinho de mim? O que seria dessas 3.000 almas? Porque se você ler o livro de Atos, era 3.000 almas, depois 5.000 almas, e um número que já não podia se contar. Alguns estudiosos acreditam que 50% de Jerusalém se tornaram cristãs naqueles dias. Por causa da intrepidez, da ousadia desses homens que permitiram ser usados por Deus e que tinham a essência do Cristo dentro deles. Glória a Deus. E eu estou falando nessa noite com homens e mulheres que têm a essência do Cristo dentro delas. Aleluia. 1 João no capítulo 4 declara que o verdadeiro amor lança fora todo medo. O verdadeiro amor, nós sabemos que é Cristo Jesus, então ele lança fora o medo, ele lança fora o medo, porque você sabe que a tua vida está nele, e eu sou do meu amado, e meu amado é meu, e eu estou aqui para fazer a vontade dele, estou aqui para cumprir o propósito dele. Não tenho mais medo. Aleluia. Encontro perdido e o simples servo, a melhor amigo. Aleluia. Aleluia. Juízes no capítulo 6, no versículo 34 declara: então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a rebate. Os esbiezritas se juntaram após ele. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, e o Espírito de Deus está sobre a tua vida. Você tem cantado Espírito de Deus. Isso, a irmã está lembrando. Vamos lá, todo mundo junto? Espírito Santo, tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo. Olha o que declara a letra. Tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito e eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Aleluia. Muitas coisas se lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Muitas coisas se lugar. Você acabou de declarar
que você é morada, casa do Espírito de Deus. E o texto que eu acabei de ler fala que o Espírito de Deus se apossou de Gideão, um homem que estava malhando o trigo no lagar, que estava com medo dos inimigos, se levantou com 300 homens para vencer os midianitas, porque ele foi na força do seu Deus. Então você também que está ouvindo essa mensagem, você nasceu para ser um empresário, você nasceu para vencer, você nasceu para passar no concurso público, na faculdade, você nasceu para vencer, você nasceu para vencer. O Espírito de Deus habita dentro de você. Parece que sou cercado, mas sou guardado por ti. Aleluia. Parece que sou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que sou cercado, mas sou guardado por ti. Assim que luto minhas guerras. Aleluia. E assim que luto minhas guerras. E assim que luto minhas guerras. Assim que luto minhas guerras. Parece que sou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que sou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que sou cercado, mas sou guardado por ti. Aleluia. Aleluia. É assim que nós lutamos as nossas guerras, na força do nosso Deus, porque temos o DNA do leão da tribo de Judá. Assim como declara em Josué no capítulo 1, seja forte e corajoso, seja forte e corajoso, seja forte e corajoso, seja forte e corajoso. Olha a declaração de Paulo em Romanos capítulo 1, versículo 16. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. Aqui está falando de ousadia. Eu não tenho vergonha de anunciar. Lembrando que naqueles dias Roma estava perseguindo, Roma estava prendendo os cristãos, e Paulo está declarando aqui que ele não se envergonha do Evangelho. Quando Paulo escreve a carta aos Romanos, ele já estava em Roma, esperando a sua sentença, e mesmo ali sendo um prisioneiro, ele estava dizendo aos quatro cantos da terra: ei, eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. Eu tenho a ousadia e a coragem do leão, eu tenho o DNA do Cristo Jesus. Interessante também que Paulo pede oração para os Efésios. Olha só o que está declarado em Efésios no capítulo 6, no versículo 18 a seguir. Com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Então devemos estar orando por todos os santos. Aí ele fala, e também por mim. E também por mim. Aí você vai pensar, ele está pedindo oração pela saúde, ele está pedindo a oração por dinheiro. Aí olha só o que ele pede: para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com intrepidez. O significado dessa palavra intrepidez é ousadia, para fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Eu não me lembro
lembro se alguém já me pediu oração para ser intrépido. Me lembro que já me pediu oração para muita coisa, mas para ser ousado e corajoso, para anunciar a palavra de Deus, não estou lembrado. Mas eu tenho certeza que a partir de hoje vai chover de mensagens no WhatsApp. Ore para que eu seja ousado, ore para que eu seja corajoso, ore para que eu anuncie a palavra de Deus com poder e com autoridade. Aleluia. Já estou quase nos finalmente. Pedro e João no Sinédrio, aqueles que tinham, medo. Pedro, que sempre estava pelos cantos, diz assim a palavra do Senhor em Atos 4,13: ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que havia eles estado com Jesus. Então viram a intrepidez de Pedro e também de João, pregando aonde tinha judeus, aonde tinha ali pessoas que não queriam o bem deles, eles estavam pregando com intrepidez, e aquelas pessoas sabiam que eram homens simples, eram pescadores, eles reconheceram que havia estado com o Senhor Jesus, porque eles tinham a ousadia, eles tinham a essência do Cristo. Que as pessoas também possam olhar para você e dizer: esse homem anda com Cristo, essa mulher anda com Cristo, porque é diferente, tem coragem, tem a ousadia para anunciar a palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus. Santo, santo é o nome do Senhor, em nome do Senhor Jesus. 2 Coríntios capítulo 5:15: e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Cristo morreu na cruz para te trazer vida, para a vida que você está vivendo hoje seja completamente dele. Olha, aleluia. Paulo declara em Gálatas capítulo 2: já estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Você pode declarar isso também? Aleluia. Amados, no livro de Hebreus capítulo 11, um texto que nós conhecemos que fala da galeria da fé, conta a história de Noé, de Abraão, homens que viveram pela fé nessa terra, mas também poderia ser a galeria dos ousados como leão, porque foram homens e mulheres que fizeram a diferença na história, principalmente em momentos de crises, em momentos de desafios. Não foram covardes, não retrocederam, mas cumpriram o propósito do Pai. Aleluia, aleluia. E para encerrar, Hebreus capítulo 10, versículo 38 e 39, presta atenção. Hebreus 10, versículo 38 e 39 declara: todavia o meu justo viverá pela fé. Os justos são ousados como leão, e os justos vivem pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Glória a Deus. Então repita comigo: eu não vou retroceder. Eu não vou olhar para trás. Eu vou avançar, porque eu vivo pela fé. Aleluia. O mundo está perecendo, e ele está precisando de homens e mulheres que se levantem com ousadia e coragem e que sejam uma resposta para esta geração. Lembro de quando 2 jovens do movimento Morávio, que era aquele movimento que orava 24 horas por dia, e fizeram isso durante 100 anos. Eles queriam evangelizar uma ilha, e nessa ilha tinham pessoas escravas, mas para ir para aquela ilha, eles só poderiam ir na condição de escravos. E ir para aquela ilha na condição de escravos
era uma sentença que nunca mais retornaria para os seus familiares. E aí então esse depoimento declara que eles venderam o que tinha, esses dois jovens, entraram dentro de um navio e os familiares ali no cais, e o navio saindo em direção àquela ilha, eles olharam ali atrás do navio e disseram que o cordeiro receba a recompensa do seu sacrifício, e nunca mais foram vistos, porque foram com ousadia e intrepidez anunciar o evangelho para aqueles que estavam perecendo. Que nesses dias agora você se levante com ousadia, porque Deus quer te usar poderosamente. Você pode dar um glória a Deus? Eu gostaria que você se colocasse de pé aí na tua casa, na sala, no quarto, aonde você estiver. Feche os teus olhos. Aleluia. Em nome de Jesus. Talvez uma notícia ruim, um diagnóstico, colocou medo no seu coração. Algumas mensagens que você ouviu na internet colocou medo no teu coração. Situações que estão acontecendo no dia a dia estão paralisando as tuas pernas. Deus tem colocado algo grande no teu coração a respeito de uma empresa, a respeito de uma promoção no trabalho, e muitas vezes você está falando assim: eu não consigo, eu não posso, eu não sou capaz. Pode ter certeza que esses sonhos são Deus que coloca. O diabo sempre quer te ver na miséria. Oh, santo, santo é o Senhor. Aonde está o medo que está te paralisando? O que está prendendo a tua vida nessa noite? O Espírito de Deus está trazendo aí no seu coração, e nós vamos orar. Altíssimo Deus, eterno Pai, é no nome do Senhor Jesus que eu apresento a vida deste homem e desta mulher. Esse medo que está paralisando esse homem, que está paralisando essa mulher, espírito imundo que está oprimindo, espírito imundo que está falando aos ouvidos: desista, pare, caia por terra agora em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, todo espírito de enfermidade, todo espírito de miséria, cai por terra agora em nome de Jesus. Nós declaramos a vida, nós declaramos a cura, nós declaramos a prosperidade, a provisão no nome de Jesus, dentro desta casa, no meio dessa família, nessa empresa, dentro desse hospital, que o milagre aconteça e que o nome de Jesus seja exaltado. Santo, santo é o Senhor, em nome de Jesus. Envia os teus anjos agora, Senhor, para guardar e proteger essa família. Em nome de Jesus eu declaro que nós nascemos para vencer e vamos vencer esse desafio. Pai, por isso nessa noite, levantem homens e mulheres com a ousadia de um leão. Homens e mulheres que têm a essência do Cristo dentro delas. Mas nós oramos e pedimos, em nome de Jesus. Amém.